Graça e paz, amados irmãos e amigos, eu desejo para você um bom dia. O meu objetivo aqui é compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Nós estamos aqui na nossa igreja meditando no Evangelho de Mateus e hoje eu quero compartilhar ao seu coração o capítulo 14. Isso mesmo. Então pegue a sua Bíblia e venha meditar conosco na palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, versos de 1 a 16. Abra lá, Mateus capítulo 14, verso de 1 a 16, e diz assim, a palavra do Senhor. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse a seus servos: ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigado por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela, e mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Pois bem, hoje eu quero falar sobre o assunto do texto lido. Eu quero falar sobre a morte de João Batista, exatamente, mas antes disso, antes de fazer algumas considerações do texto sagrado, eu quero trazer para você algumas informações do contexto. Por exemplo, Herodes, e esse rei, quem foi esse rei? Eu quero falar um pouquinho da família herodiana, que era uma total bagunça. Por exemplo, a família herodiana tinha uma passagem sombria pela história. Eu quero começar primeiro a falar de Herodes o Grande. Exatamente, o primeiro Herodes. Ele foi um rei insano, desconfiado e inseguro. Ele casou 10 vezes e matou esposas e filhos. Mandou matar as crianças de Belém, você lembra? As crianças até 2 anos. É esse Herodes que mandou matar as crianças de Belém, pensando com isso eliminar a Jesus. Pois bem, esse Herodes de Mateus capítulo 14 é Herodes Antipas. Quem foi esse homem? Herodes chama-se Antipas e era casado com uma filha do rei Aretas. Exatamente, a filha do rei Aretas. Tinha um irmão em Roma chamado Herodes Filipe, muitas vezes chamado de Filipe, que era casado com Herodias. Herodes Antipas era chamado de tetrarca porque governava somente uma quarta parte do país. Por isso essa expressão, tetrarca. Ele governou do ano 3 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. Reinava sobre as províncias da Galileia, mais no norte, e da Bereia, mais no leste. Ele morava em Tiberíades, construída por ele mesmo em homenagem ao imperador Tibério. Pois bem, Herodes Antipas era o filho caçula de Herodes o Grande, com sua esposa samaritana Maldace. Mas daí, fala de Herodias também, essa mulher. Herodias era filho de Aristóbulo, outro filho de Herodes o Grande. Desse modo, ao unir-se com Filipe, ela estava se casando com o próprio irmão de seu pai. Pois bem, eu quero compartilhar com você, em poucas palavras, sobre essas pessoas, essas personagens
que estão aqui em Mateus capítulo 14. Diante deste texto sagrado, vamos analisar as pessoas envolvidas nesta história sobre a morte de João Batista e destacar suas atitudes. Quero apresentar 4 pessoas nesta história sangrenta sobre a morte de João Batista. Pois bem, a primeira pessoa que eu quero te apresentar aqui é esse rei, Herodes Antipas, que foi ali rei naquela região ali da Galileia, daquela parte de Israel. Quero te apresentar algumas características desse homem, Herodes, que está em Mateus capítulo 14. É só você analisar aí na sua Bíblia. Em primeiro lugar, Herodes foi um homem atormentado pela culpa. Exatamente, um homem atormentado pela culpa. E 2 coisas o atormentavam. Primeiro, o assassinato de João Batista. E segundo, o medo de ele haver ressuscitado. Por isso que aí no texto sagrado diz assim: naquele tempo Herodes ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: ele é João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Por isso ele está fazendo esses poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão. Exatamente, ele era um homem atormentado pela culpa, porque ele mandou matar o grande profeta João Batista. Concordo com as palavras de John Charles Riley, que ele dizia assim: um homem ímpio não precisa outro atormentador, sobretudo no caso de crimes de sangue, mais do que o seu próprio coração. É um homem que vivia com sentimento de culpa. Em segundo lugar, esse Herodes, ele foi um homem prisioneiro da superstição. Olha só que coisa terrível que ele fala. Ele ouviu da fama de Jesus, como está no verso 1, e no verso 2 ele diz assim aos seus servos: ele é João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Que absurdo! Ele falando que Jesus era o João Batista ressuscitado. Isto é um absurdo, tamanha era a sua culpa e a sua superstição. Em terceiro lugar, Herodes foi um homem culpado de adultério e incesto. Exatamente. Adultério porque ele ficou com a mulher de seu irmão e também incesto porque era sobrinha dele. Sobrinha dele, exatamente. E a Bíblia diz em Levítico capítulo 18, versos 16 e 20, diz assim: não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é desonra para o teu irmão. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, contaminando-te com ela. A lei, ela já previa isso, ela já prescrevia isso. E Herodes quebrou essa lei. Ele era culpado diante de Deus. Herodes foi um homem cheio de conflitos. Olha no verso 5, diz assim: embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Mateus capítulo 14, verso 5 diz que ele temia o povo. Marcos capítulo 6, verso 20 diz assim: Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava impressionado e o escutava de boa vontade. Ele é um homem cheio de conflito, porque ele temia o povo, temia o próprio João Batista, que ele considerava um homem justo e santo, mas era influenciado pela sua suposta esposa. Exatamente. Ele temia o povo, temia o profeta, mas era influenciado pela sua suposta esposa. Ele era um homem cheio de conflitos. Herodes foi um homem consequente em suas promessas. Ali, Salomé, a gente vai falar dela depois, ela dançou de maneira sensual, de tal maneira que ele ficou super agradado, e ele fez uma promessa inconsequente: eu te dou metade do meu reino, se for preciso. Agiu de forma insensata. Ele é o tipo de homem que fala muito e pensa pouco. Ele foi um tipo de homem movido pelas emoções e pelos prazeres da vida. Esse foi Herodes, o inconsequente. Herodes foi um homem que rejeitou a verdade de Deus. Infelizmente, ele rejeitou a verdade de Deus. Em vez de ouvir a voz do profeta João Batista,
ele ouviu a voz vingativa de sua esposa. Não teve coragem de contrariar o pedido de sua esposa através de Salomé. E ele não teve coragem de não se impor com a opinião pública e defender o profeta. Herodes, ele teve um coração tão duro, ele rejeitou tão a verdade de Deus, que em Lucas capítulo 23, verso 11, Herodes, ele zomba de Jesus, antes de Jesus ser crucificado, pedindo para que Jesus realizasse um milagre inédito para ele. E ele zomba da cara de Jesus. Por causa disso, Herodes Agripa, seu sobrinho, o denunciou ao imperador romano Calígula, e ele foi deposto e banido para um exílio perpétuo em Lyon, na Gália, onde morreu sozinho e na escuridão. Esse foi o Herodes. Agora eu quero te apresentar a segunda personagem, Herodias, esta mulher. Ela era casada com Herodes Filipe, mas foi seduzida por Antipas, por Herodes Antipas. Era considerada adúltera e a sua culpa foi tríplice. Olha só, primeiro, ela era uma mulher imoral e infiel. Dá para perceber. Ela foi uma mulher vingativa e alimentava-se da sua ira porque João Batista denunciou o pecado dela e de Herodes. E ela se tornou uma pessoa vingativa que odiava o profeta. Ela era uma mulher maquiavélica e influenciadora. Ela que instigou a sua filha a pedir para o rei a cabeça de João Batista. Maquiavélica, influenciadora. E Mateus, quando ele registra esse evangelho, ele faz uma grande comparação, fazendo-nos entender que esta mulher Herodias era muito parecida com Jezabel, que foi a esposa do rei Acabe, que o influenciou para o mal. A terceira personagem que eu quero te apresentar nesse texto, nessa história, é Salomé. Ela era filha de Herodias, provavelmente com Herodes, o Filipe. Salomé, diz os estudiosos, que era uma jovem de aproximadamente de 16 ou 17 anos. Apesar de ser uma princesa real, atuou como dançarina numa festa mundana, em comemoração ao aniversário de Herodes Antipas. Isso é, ela usou de sua sensualidade para dançar numa festa mundana e dançou diante do rei, que ficou extremamente obcecado pela princesa dançarina. Essa foi Salomé, usando a sua sensualidade para promover o mal no coração do homem. E em quarto lugar, quero te apresentar João Batista, esse grande profeta. João foi martirizado por 3 motivos. Primeiro, porque disse a verdade de Deus. Por exemplo, lá no verso 3, diz assim: pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é permitido possuí-la. João foi morto porque ele dizia a verdade de Deus. E é interessante que a verdade de Deus confronta interesses pessoais. A verdade de Deus confronta conceitos mundanos. A verdade de Deus confronta a decisão errada das autoridades. Sim, a verdade de Deus confronta os interesses mesquinhos e pecaminosos dos seres humanos. E o profeta João Batista era comprometido com a verdade. Ele foi martirizado, em segundo lugar, porque denunciou a imoralidade do seu tempo. Ele denunciou o adultério de Herodes. Ele denunciou a hipocrisia de Herodes. Denunciar era o papel do profeta. Muito mais do que prever o futuro, o papel do profeta era denunciar o pecado do povo. Ele foi martirizado, em terceiro lugar, porque estava disposto a morrer pela verdade. Disposto a defender a verdade. Disposto a declarar a verdade. Disposto a sofrer pela verdade. Esse foi João Batista. O pastor Charles Spurgeon, no século XIX, diz que João Batista recebeu a sua coroa no céu, embora tivesse perdido a sua cabeça na terra. Este foi
João Batista. Pois bem, te apresentei as quatro pessoas dessa história, aqui em Mateus capítulo 14, verso de 1 a 12. Eu quero concluir dizendo sobre a morte de João Batista, porque no verso 9 diz que o rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregasse a ela e mandou decapitar João no cárcere. Entretanto, Herodes é obrigado a cumprir o juramento e manda decapitar João. No verso 10, João Batista é decapitado, o grande profeta. No verso 11, Herodias é presenteada, recebe numa bandeja a cabeça de João Batista. E no verso 12, Jesus é comunicado sobre a morte do profeta. Pois bem, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. O que esse texto sagrado tem a ver com a nossa vida? Algumas aplicações. Primeiro, cuidado com a fraqueza de Herodes. Cuidado. Herodes era um homem inconsequente, influenciado pela malignidade da sua esposa, um homem que falava muito e pensava pouco. Tome cuidado. Tome cuidado com os mesmos pecados que o rei Herodes cometia. Em segundo lugar, cuidado com a maldade de Herodias. Tome muito cuidado, principalmente você que é mulher, você que é esposa, você que é mãe. Tome cuidado. Herodias, ela foi uma influenciadora. Ela influenciou seu marido para o mal. Ela influenciou a sua filha para o mal. Ela era uma mulher maquiavélica. Tome cuidado. Não seja assim. Você que é mulher, não seja assim. Cuidado com a sensualidade de Salomé. Salomé usou todo o seu talento, a sua sensualidade, para poder mexer no coração de Herodes. Tome cuidado. Não use o seu corpo para promover a sensualidade e o pecado. E quarto, falando de João Batista, esteja disposto a viver e a morrer pela verdade de Deus, como João Batista. Exatamente. Nós precisamos estar dispostos a viver e a morrer pela verdade de Deus, como fez o profeta João Batista. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. São estes homens que Hebreus 11:38 diz assim, o mundo não era digno dessas pessoas. A minha oração é que Deus nos livre desses pecados de Herodes, Herodias e de Salomé. E a minha oração é que Deus crie em nós essa fidelidade que teve o João Batista, mesmo que a nossa vida venha a correr risco, mesmo que venhamos a perder a nossa cabeça por defendermos a verdade de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra de Mateus capítulo 14. Aplica, Senhor, essas verdades ao nosso coração e abençoe a cada um que assistirá essa mensagem. Livra-nos, ó Deus, desses pecados que o rei Herodes cometeu, que Herodias cometeu, que Salomé cometeu. Livra-nos, ó Deus, desses pecados que desagradam a Ti. E cria em nós, ó Deus, um coração fiel, um coração obediente, um coração obstinado em viver a Tua verdade, assim como fez João Batista. Que o Senhor realize isso em nós e que o Senhor seja glorificado através da nossa vida e que o Senhor nos use, na nossa geração, nos use como o Senhor usou o profeta João Batista. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e que o Senhor use a nossa boca, os nossos lábios. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que você tenha entendido. Que Deus vos abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.